aí, nação rubro-negra, já vem deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, isso mesmo. E, claro, deixa aí os seus comentários. Agora vamos falar do Mengão, o nosso queridão. O Flamengo vem liderando o Brasileirão numa disputa eletrizante com o Palmeiras. E depois de uma goleada histórica de 6-0 para cima do Juventude, o clima é de empolgação total. Ele está na liderança. Teve show do Pedro com 2 golaços de gênio, um puro chocolate e outro de prata da casa, isso mesmo. Teve também gol de maestro do Arrascaeta e, claro, no meio-campo também o Pulgar. E não poderia faltar do Danilo, verdadeiro massacre no Maracanã. E agora o foco é total para enfrentar ainda mais um rival, que é o Vasco. Tá vindo um jogaço aí e vai esquentar. Por isso vamos analisar com os comentaristas da ESPN Brasil, também o Deixa o Palmeirense Falar e, claro, Renato Maurício Prado, aquela opinião sincera sobre o Flamengo. Por isso, já deixamos aí os créditos especiais para a ESPN Brasil, Deixa o Palmeirense Falar e, claro, ele, o Renato Maurício Prado. Vamos pro vídeo. Neste fim de quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Parece notícia antiga, mas é isso mesmo. Até onde vai essa briga que começou quente pelo título do Brasileirão? Uma década de disputa entre Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro. De 2016 para cá, os dois conquistaram 6 dos 9 campeonatos brasileiros em disputa. E nesta edição, a luta pelo título, pelo jeito, vai ter Flamengo e Palmeiras como protagonistas. Os dois estão invictos no Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e um empate, dividindo a liderança com 10 pontos cada. Nos critérios de desempate, o Flamengo está na frente pelo saldo de gols. Na última rodada, o Flamengo goleou o Juventude por 6-0. Não temos que pensar na rodada 30, nem na 38. Temos que pensar na próxima rodada. Esse é o meu pensamento, que eles também consomem, é o dia a dia, é o jogo que vem, como diria meu treinador, partido a partido, né? A gente trabalha assim e vem dando certo. E o Palmeiras, no Beira-Rio, acabou com a invencibilidade do Internacional na temporada. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre, todos os anos, a quantidade de títulos. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os 2 melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O importante é ficares com a consciência tranquila de que dás o teu melhor de forma consistente. É isso que eu peço aos meus jogadores. Estamos apenas na 4ª rodada, mas parece que teremos mais uma disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. E um detalhe interessante nesta disputa: o Flamengo tem disparado o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 11 gols marcados. E o Palmeiras, a melhor defesa, apenas 1 gol sofrido. É o Flamengo com a volta de Pedro e um ataque goleador. E o sólido Palmeiras de Abel Ferreira, que vem jogando com 3 zagueiros. E a dupla, mais uma vez, forte na disputa pelo título. E o assunto agora é o São Paulo. O luto das ações dentro de campo. O placar de 6-0 foi apenas o reflexo do que se viu durante os 90 minutos. Felipe Luiz voltou a armar bem o time, mesmo poupando alguns jogadores, mas conseguiu fazer com que as tantas chances que o Flamengo criava e que não convertia em gol, passaram a ser convertidas em gols. Como ele mesmo disse, tem vezes que a bola entra, tem vezes que não entra. Pois é, mas se o time for envolvente, se pressionar o adversário o tempo todo, se jogar no campo do rival, como fez, gente, ontem houve momentos em que a linha de zagueiros do Flamengo estava na intermediária do campo do Juventude. Não era nem na linha no meio de campo, era na intermediária do campo do Juventude. Se jogar assim, naturalmente, vão aparecer muitas chances e fatalmente acabarão acontecendo os gols. Ontem era um dia feliz nas conclusões, ainda que o Michael tenha perdido um gol que, meu Deus do céu,
aquele gol nota 9,9 na escala David de gols inacreditavelmente perdidos, né? Mas, no final das contas, a verdade é que o Flamengo funcionou muito bem ontem e tem agora a expectativa desse jogo com o Vasco, em que eu posso estar errado, mas creio que o Filipe Luís vai também poupar alguns jogadores e concentrar todos os seus esforços, concentrar toda a sua energia para o jogo mais importante desse início de ano, que é o jogo do Flamengo com a LDU lá em Quito, 2.850 metros de altitude. Por que esse jogo tornou-se mais importante? Porque o Flamengo perdeu o jogo que não podia perder. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba em pleno Maracanã, uma derrota absolutamente imperdoável em termos de tabela, a menos que você agora ganhe as partidas fora. Ganhe as 2 partidas fora que o Flamengo vai ter ainda, que são justamente contra a LDU em Quito, na próxima terça-feira, e na outra semana, contra o Central Córdoba, lá em Santiago del Estero. Dá para ganhar? Eu acho que dá para ganhar as 2. A da LDU é um pouco mais difícil, mas a do contra o Central Córdoba, lá em Santiago del Estero, eu acredito sim que o Flamengo tem a condição de chegar lá e ganhar. Como ganhou do Grêmio, por exemplo. Ah, será? O Grêmio está num mau momento. Mas será que o Grêmio é pior do que o Central Córdoba? Ou o Central Córdoba é melhor que o Grêmio? Em valores individuais, certamente não creio. Pode ser um time mais bem armadinho. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que o Flamengo tem, sim, todas as condições de ganhar esses 2 jogos. Ou, pelo menos, empatar com a LDU e derrotar o Córdoba lá no Santiago del Estero. Se fizer isso, depois tem que ganhar da LDU, ganhar bem da LDU aqui no Maracanã. Mas não acho que seja difícil. Ainda tem o Tátira no Maracanã, que é outro adversário que o Flamengo tem a obrigação de passar por cima e garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores, se possível ainda em primeiro lugar. Essa derrota para o Central Córdoba pode ter comprometido o sonho do primeiro lugar. Mas ainda dá para o Flamengo recuperar se ele jogar bem e não perder mais fora de casa. Mas tem que ganhar pelo menos um desses 2 jogos. O ideal seria ganhar os 2, né? Aí não dependeria de mais ninguém, só dos seus próprios resultados, e conquistaria o primeiro lugar, que é determinante para as fases de mata-mata, porque permite que o Flamengo faça o segundo jogo sempre no Maracanã. Nas 2 últimas Libertadores, o Flamengo se classificou em segundo na sua fase de grupos e acabou eliminado justamente nos jogos de volta contra o Olímpia e o Peñarol. Espero que o Flamengo não repita essa triste sina, né? É o mínimo que se espera. Vamos falar muito da teimosia e do elitismo do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, que insiste com preços absurdos. E vamos falar ainda de um preço mais absurdo ainda do que o Flamengo tem praticado aqui no Rio de Janeiro, que é quanto o Botafogo da Paraíba está cobrando dos rubro-negros para o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, quando o Flamengo estreia na Copa do Brasil. Para que você baixa o ingresso? Para lotar a torcida, o Maracanã, perder o Bruno Henrique. Infelizmente, isso aí é praticamente certo. Conversei hoje com 2 amigos meus advogados, os 2 rubro-negros, e eles me disseram, Renato, com as provas, principalmente com os prints dos zaps trocados entre o Bruno Henrique e o irmão, não tem como absolver o Bruno Henrique. Não tem. A não ser que você queira levantar uma hipótese fantasiosa de que não foi ele quem fez aqueles prints. Só que a ligação no celular do Bruno Henrique não tinha nada. Estava tudo no celular. O Bruno Henrique apagou do celular dele. Mas no celular do irmão estava com ligação para quem? Para o número do Bruno Henrique. Então, cara, infelizmente, nós vamos ter o Pedro de volta, em breve, como titular. Não é contra o Vasco, não é contra a LDU, mas ele já vai poder entrando, ele vai começando. Eu acho que daqui a 15 dias, no máximo, o Pedro vai estar como titular do ataque do Flamengo. O que é uma forma de compensar, acho que eu, até com um certo lucro, a perda do Bruno Henrique, que eu também acredito que vai se dar mais ou menos nesse período aí. Porque agora o Ministério Público, não é o Ministério Público, é o do Esporte, vai receber, STJD, né? Vai receber isso do Ministério Público e vai jogar de novo. Lá atrás, sem os prints,
o STJD engavetou o caso. Porque disse, pô, o Bruno Henrique não ganhou nada aqui. E quem garante que ele sabia, tá? Enfim, havia só o acúmulo de apostas no cartão amarelo que ele de fato tomou, que é o caso do Paquetá. Do Luiz Henrique é um pouco mais complicado, porque do Luiz Henrique eles conseguiram pegar uma movimentação de um dos apostadores depositando dinheiro para o Luiz Henrique. Então, agora não vai ser assim. Agora não vou engavetar mais. Com os prints, não tem como engavetar. Todo mundo pronto seria com Pedro no ataque com Bruno Henrique. Bruno Henrique pela esquerda, Gerson fazendo mais um pouco a meia-direita ali. Agora, o que vai acontecer? Vai ser o Pedro no ataque, com o Gerson fazendo a meia-direita, e muito provavelmente Michael ou Cebolinha, quem tiver melhor. O Fran diz assim, o Flamengo não tem um dia de sossego. É Flamengo, né? Flamengo é isso aí. Flamengo e Juventude, aquele arregaço que o Flamengo fez com a Juventude, né? 6-0 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Goleada aí muito bem vista por todos, né, cara? Mostrando a força que o Flamengo tem, desse elenco muito forte do Flamengo, um time muito forte, treinado pelo Felipe Luiz, mostrando também que foi apenas um acidente de percurso aquele jogo na Libertadores contra o Central Córdoba. Tá recuperado, né? Tá recuperado. Tem que recuperar agora na Libertadores também, mas tá recuperado. E, cara, esse jogo do Flamengo e Juventude foi um recorde de audiência na Globo no Brasileirão em 2025, né? O outro jogo do Flamengo contra o Grêmio já tinha sido um recorde. E este agora superou aquele jogo. A marca anterior do Ibope, no Rio de Janeiro, do Grêmio e Flamengo, né? Flamengo 2-0, no último domingo, quando a Globo chegou a 25 pontos de audiência, era o recorde. Agora, o Flamengo e Juventude foram 30 pontos em média. Teve 48% de participação sobre os televisores ligados. A informação foi divulgada pelo UOL, né? Provando que o tamanho da torcida do Flamengo e o tamanho do interesse da torcida brasileira, seja ela flamenguista ou não, nos jogos do Flamengo. Até que, você sabe que vai sair coisa bonita ali, né? Eu esperava uma goleada nesse jogo. Eu esperava, ainda mais quando o Flamengo deu aquela tropeçada contra o Central Córdoba. Eu imaginava que o Flamengo ia com tudo para cima do Juventude, assim como foi contra o Grêmio, né? Só que o Grêmio escapou de levar uma goleada e aí tomou do Mirassol de 4-1, mas poderia ter tomado até mais do Flamengo, né? Mas foi isso. Então o Flamengo se recuperando bem e, cara, recorde de audiência, só provando o tamanho da nação rubro-negro e da importância que tem o Flamengo no cenário do futebol nacional, porque todo mundo quer ver jogo do Flamengo, cara. Coisa normal, tá? E para o próximo jogo do Brasileirão, do Flamengo contra o Vasco, neste sabadão às 18h30, né? 18h30 no Maracanã, mando do Vasco, a arbitragem foi escolhida, tá? E quem será? Ele, Rafael Claus. Rafael Claus vai ser o árbitro desse jogo de Vasco e Flamengo. E, cara, que deu toda essa polêmica, né? Porque o Vasco queria o jogo lá em São Januário, mandou ofício para a CBF que poderia mandar em São Januário, mas com medo que fosse torcida única, né? Só que daí aquela polícia lá dos estádios não autorizou pelo alto risco que tem o jogo de dar caca lá em São Januário, pela falta de segurança. Então, o Vasco vai ter que mandar, sim, seu jogo no Maracanã. E vamos que vamos. Cara, e agora o Felipe Luiz criticou aí casas de aposta, né? E aí gerou um certo mal-estar ali, que a pessoa andou comentando, eu acho que não deu nada. Até porque que a galera falou? Porque quem patrocina o futebol brasileiro hoje, inclusive o Flamengo, são casas de aposta. Não tem escapatório. Todo mundo, o último time que não era patrocinado era o Palmeiras e acabou fechando. Então, cara, complicado. Mas ele falou umas verdades, cara. Eu concordo plenamente com o que o Felipe Luiz falou, né, cara? Que é a questão do vício, né? De que é uma coisa perigosa, que prejudica muita gente. Muita gente como se fosse uma droga, né? O cara fica viciado naquele negócio ali, fica apostando. Quantos casos a gente já não viu aí de gente
que perdeu tudo, né, cara? Perdeu casa, perdeu família e perde tudo por causa desse negócio, cara. E aí ele tava falando uma comparação com a questão do cigarro, que também é visto, né? Que antigamente era normal propaganda de cigarro em tudo que é lugar, inclusive em carros da Fórmula 1. Da Fórmula 1 era tudo patrocinado por cigarro, né? E agora não é mais. Então ele imagina que daqui 10, 20 anos isso possa mudar esse cenário. Que as casas de aposta não vão ter essa liberdade toda que tem de patrocinar e ficar fazendo propaganda como fazem hoje, porque está prejudicando muita gente. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, vamos refrescar aqui, tinha gente usando o dinheiro do Bolsa Família para apostar naquele cartão do Bolsa Família. E aí andaram cortando isso, né? O cara tá proibido agora, cara. Mas é realmente um absurdo, né? O cara deixa de comprar comida, né? Para arriscar a sorte daquele sonho de ficar rico, de ganhar mais dinheiro. O que é uma ilusão completa, velho. Porque casa de apostas que estão ficando ricas. Eles estão ficando ricos. Tão ricos que eles são, que estão financiando o futebol brasileiro, praticamente. Olha quanta grana não entra lá. E de onde está essa grana? Essa grana sai de nós mesmo. De quem aposta. Eu apostei uma vez, eu já falei aqui. Cara, se eu apostar, eu perco. Aí esse dia eu andei apostando. Tipo assim, deu uma aposta que eu fiz pra ver. Foi num jogo, cara. Não lembro que jogo que foi. Sei que era um jogo que era pra dar uma virada. Falei, vamos ver se virar eu ganho. Não é nada, perdi 30 reais. Eu não aposto, pode largar a mão desse negócio, velho. Agora tem cara que aposta, né? Fica apostando, ganha um pouquinho, né? E vai indo, e de repente perde tudo. É um perigo. Então o Felipe Luiz tá certo, né? E ele falou que ele mesmo já recebeu várias propostas de patrocínio das casas de aposta, mas ele falou que ele sabe o vício que causa em umas pessoas é uma droga. Então, ele disse que daqui 20 anos vamos olhar e pensar como todos os clubes tinham patrocínio em casas de aposta. Falando, né, de novo, que antigamente era cigarro em carro de Fórmula 1, e aí hoje todo mundo acha absurdo. Como é que pode, né, ter tanto? Antigamente tinha propaganda. E é a mesma coisa que ele está falando. Então ele está apostando, né, apostando que daqui 20 anos não vai ter mais esses patrocínios assim tão fácil como tem hoje, né? Vamos aguardar, né? Vamos ver o que fim vai dar isso aí, que é uma coisa grave, realmente naquelas pessoas que não têm o controle, né? Complicado isso aí, tá? E sobre a casa de aposta ainda, a questão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está indiciado aí pela Polícia Federal sobre esse caso, aquele caso dele lá, do irmão dele e tal. Aí o Felipe Luiz falou sobre o Bruno Henrique também, né? E aí ele defendeu, né? Falou assim, eu conversei com ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e como eu falei na outra entrevista no ano passado, repito a mesma coisa. A única coisa que pedimos é que ele deve pedir, mas eu peço por ele é a presunção da inocência. Uma pessoa tem o direito de se defender das acusações. Ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos, está absolutamente normal, enquanto ele estiver disponível e jogando muito, né, e jogando muito, muito, muito importante, e está disponível para mim. Então, quer dizer, ele está dando todo apoio para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique está normal, está tranquilo, e tem a presunção de inocência e tem que realmente ter todos os direitos dele, o direito dele amplo de defesa, né, cara? Vamos ver que fim leva isso aí, é uma coisa muito chata, complicada, e o importante é o Bruno Henrique realmente estar com a consciência limpa. Fica com a consciência limpa e joga, velho, não tem esse negócio não. Agora, se tiver consciência pesada, já vai complicar, né? Mas pelo que o Felipe Luiz falou e conversou com o Bruno Henrique, ele tá bem tranquilo, tá? Outro assunto chato, polêmico que tem dado aí sobre o Flamengo é a questão do preço dos ingressos, né? A torcida tá reclamando. No último jogo aí, que foi recorde de audiência na Globo, mas em público não foi, né? O público total do Flamengo e Juventude foi de 31.445 presentes. O normal é mais de 50 mil, então tá praticamente 20 mil pessoas a menos em média aí nos jogos do Flamengo. E é muito por causa dos preços dos ingressos. Quem estava em campo estava reclamando, fez cartaz e tal. Os ingressos para Juventude e para Flamengo e Juventude custaram em torno de 80 e 500 reais. E, cara, 500 reais no ingresso de jogo é complicado, né, cara? Meu Deus do céu. Lembrando, né, cara, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, cara. Não pode querer cobrar tão caro. Se bem que
Os argumentos do BAP, o BAP disse que não vai baixar o ingresso. Ele já deixou claro, não vai baixar. Que ele falou que os ingressos estão caros mesmo, que o time do Flamengo é um time de jogadores caros, e como é que ele vai manter um time de alto nível cobrando ingresso barato? Que não consegue, que tem que pagar cara. Realmente, o salário do jogador do Flamengo é tudo 1 milhão, 1,5 milhão. E aí, como é que... E tem que sair de algum lugar. É claro, tem patrocínio, tem um monte de coisa, um monte de receita. E uma das receitas importantes são os ingressos. Mas aí a pergunta, né? Tá compensando economicamente isso? Tá faturando mais nos ingressos? Tá ganhando mais dinheiro com esses ingressos mais caros do que quando tinha uns ingressos mais baratos e lotava? Será que o total de grana tá valendo? Essa conta tem que ser feita, porque se não tá compensando, se tá cobrando mais caro, mas aí o público é muito menor, e aí a receita não é igual ao que tinha antes, o que adianta cobrar barato? E continuando aí com o preço dos ingressos, o Flamengo vai jogar com o Botafogo da Paraíba, tá? E o time lá do Botafogo da Paraíba, velho, subiu o preço de todos os ingressos lá contra o Flamengo. E aí, cara, o ingresso mais barato para esse jogo dos caras é R$300, velho. Tem ingresso de 400 e de 500, cara. É grana pra caramba. E aí o Procon da Paraíba já tá em cima do Botafogo da Paraíba. Pô, que porra é essa? Entendeu? Mas é o normal. Todos os times do Brasil, todos, quando é contra o Flamengo, aumenta o preço dos ingressos. Todos. Todo mundo sabe que vai ter mais gente, vai ter mais procura. A torcida, a questão da arquibancada do visitante enche, lota sempre com o Flamengo. Então, aquele negócio, né? E lá na Paraíba pode ter certeza que vai estar cheio de gente, mesmo com esses preços caros aí, porque é muito raro o Flamengo ir para lá. E quando vai, todo mundo quer ver, né, cara? Todo mundo quer ver. Tem gente que nunca viu o Flamengo, ama o Flamengo, torce pro Flamengo a vida toda, que é fortíssima lá a torcida do Flamengo lá na Paraíba, no Nordeste como um todo. Aí o cara vai, velho. Nem que for uma vez na vida. Às vezes o cara ganha de presente de aniversário, se dá de presente de aniversário e vai ver o jogo. E assim por diante, cara. É o sonho de muita gente, né, cara? É coisa que é normal no Rio, tá jogando sempre, mas lá no Nordeste não. Aí os caras vão mesmo. E os caras aproveitam, né? Os caras aproveitam pra cobrar caro, a galera paga. E assim caminha o mundo, né? Vamos que vamos. Finalizando aqui, notícia de desfalque do Flamengo contra o Vasco, que vai ser o Alexandro, tá? O que aconteceu, cara, com o Alexandro? Ele teve dores musculares, foi substituído no segundo tempo na partida contra o Juventude, realizou o exame nesta quinta-feira e apontou um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. Já iniciou tratamento, departamento médico, tá? Só que não sabe quando que volta também. O Flamengo nunca fala a volta dos jogadores, tá bom? Mas com esse próximo jogo, ele já não joga contra o Vasco. Provavelmente pode voltar contra a LDU, o que é uma partida importantíssima agora para o Flamengo. Lembrando que perdeu em casa para o Central Córdoba, sem esperar. E aí vai ter que recuperar esses 3 pontos aí. E vai ter que ser fora de casa, lá na altitude, contra a LDU. Beleza? Notícia ruim para o Flamengo, que perde o titular, mas faz parte, né? Por isso que tem um elenco forte, grande, né? Senão não consegue suprir essas necessidades aí. A exibição do Flamengo contra o Juventude, onde o time do Filipe Luís voltou a ser encantador, envolvente e dono absoluto. É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão tá voando, a liderança é realidade e o próximo capítulo dessa caminhada é o clássico contra o Vasco. E a gente vai estar junto, vibrando e analisando tudo. Claro, e secando o rival, né? Se curtiu o vídeo, já deixa seu like, já comenta aí embaixo o que você achou do jogo, da atuação de Pedro, de Arrascaeta, de Pulgar, de Danilo e do Prata. Isso. E quem você acha que vai brilhar no clássico entre Flamengo e Vasco? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos rubro-negros. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, também para Deixa o Palmeirense Falar e, claro, para Renato Maurício Prado. Até o próximo vídeo.